Essa semana eu tô numa cidade totalmente histórica e ecológica. Eu tô numa cidade que literalmente ressurgiu das cinzas. Seja muito bem-vindo a Fênix! Fênix é um município paranaense, tem perto de 4.734 habitantes e faz divisa com os municípios de São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, Barbosa Ferraz, Peabiru, Quinta do Sol e Itambé. E fica mais ou menos uns 427 quilômetros da capital do estado, Curitiba. Para falar da história de Fênix, temos que voltar uns anos atrás, na verdade muitos anos atrás, porque desde os anos de 1500 e teco-teco já tinha gente por essas bandas. Os primeiros, claro, foram os índios, e em 1576 chegaram os jesuítas espanhóis, que fundaram a cidade de Vila Rica do Espírito Santo. Em 1632, essa cidade foi sitiada, destruída e incendiada pelos bandeirantes paulistas, comandadas por Raposo Tavares. As ruínas existem até hoje e estão localizadas a uns 3 quilômetros aqui da sede do município. O processo de colonização foi começar só lá por 1928, quando o engenheiro Joaquim Vicente de Castro fechou um contrato com o governo do estado para a construção de estradas. E em 1932, como parte do pagamento dos serviços, ele recebeu uma área de terra que era formada por várias glebas. E essas glebas eram cortadas por córregos e rios, e entre eles os rios Corumbataí e Ivaí. Como era muita coisa, ele dividiu em lotes e vendeu algumas partes, mas ele ficou com a maior. Isso era mais ou menos 1942 e já existiam alguns sítios e fazendas por aqui, com a produção de café e lavouras de hortelã. Em 1949, Joaquim Vicente de Castro elaborou um projeto de colonização e formação de uma cidade. E adivinha o nome que ele deu para essa cidade? Vou dar uma dica, começa com Fê e termina com Nix. A qualidade das terras atraiu moradores de várias regiões e em 1954 o local já contava com comércio e a produção de café e hortelã estava bombando. Em janeiro de 1955, Fênix foi elevada à categoria de distrito pertencente ao município de Campo Mourão, mas do jeito que estava indo, a agricultura, a população crescendo, os comércios crescendo, não ia demorar muito para que começasse o processo de emancipação. E isso aconteceu em 25 de julho de 1960, Fênix foi elevada a município e o primeiro prefeito nomeado foi Paulo Júlio Fonseca Bittencourt. A primeira eleição veio acontecer só no ano seguinte e foi aí que Alcides Ferreira foi escolhido e ficou sendo o primeiro prefeito eleito aqui da cidade. Além da sede, o município conta com 2 distritos, Bela Vista do Ivaí e Porteira Preta. E quem nasce por aqui é fenixense. E agora vamos falar de algumas curiosidades sobre Fênix. E a primeira que eu vou te falar é sobre a primeira rodoviária, que na verdade nem era uma rodoviária, era mais um ponto de ônibus. Tinha um barzinho, um lugarzinho que vendia gibi e ficava ali na Praça Costa e Silva, também conhecida como a Praça do Banco Itaú. Antigamente, quem vinha de São Pedro do Ivaí pra cá tinha que ter paciência, porque era trabalhoso. Antigamente não tinha ponte que ligava os dois lados, então o único meio era a balsa. E às vezes essa balsa tombava, e aí você imagina a dor de cabeça, hein? Hoje o pessoal se informa pelas redes sociais. Antigamente o pessoal da cidade se informava pelo alto-falante Cruzeiro, que era do Paulo Carmona. Até quando o povo morria, era por ali que o povo ficava sabendo. Na economia, a cidade ganhou muito com a produção de hortelã e também com o rami. Durante algum tempo foram as principais fontes de renda da cidade. Na época do hortelã, assim como eu disse em Barbosa Ferraz, que passava avião jogando dinheiro, aqui aconteceu isso também. E como eu já disse antes, tem os distritos. Hoje as coisas se concentram tudo aqui na sede, mas antigamente Bela Vista do Ivaí, por exemplo, tinha tudo, tinha açougue, mercado, dentista, dizem que tinha até cinema. E falando em cinema, teve o cinema de Fênix, que foi do Vladimir Berber, mas esse não foi o primeiro. Antes teve um outro cinema, que foi do Célio Borges e do Pedro Quinteiro, e ficava lá perto de onde hoje é o Clube Recreativo. Se vier pra cá e gostar de comer um peixe, você vai
vai ter que experimentar o peixe na cerâmica, que é o prato típico daqui. O peixe é o pintado e ele é servido com arroz, salada e um pirão de farinha de mandioca, que é feito com o próprio caldo do peixe. Tiveram alguns times de futebol que fizeram parte da história da cidade, mas o que o povo lembrou foi o pau amarrado, os coroinhas e o fênix, que representava toda a cidade. E o campo era ali onde hoje é a Praça da Igreja. E agora eu vou falar de lenda. Aqui na cidade tem a Igreja da Serrinha, que é um ponto turístico, e eu vou falar mais pra frente. Mas acontece que teve uma época que saiu o papo de que construíram essa igreja em cima de um lugar que tinha ouro dos jesuítas escondidos. E acredita que teve gente indo cutucar lá pra ver se encontrava o tal ouro? E agora vamos falar do turismo. E o primeiro lugar que eu vou te falar é do Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, que foi criado em 1955 devido à riqueza do conteúdo histórico que tem no local. Afinal, é aqui que ficam as ruínas da cidade de Vila Rica do Espírito Santo, que foi tombada como patrimônio histórico em 1948. E aqui você vai encontrar uma reserva de Mata Atlântica, onde pode ser encontrado uma fauna e flora riquíssima. Então fazer uma caminhada pelo parque e conhecer tudo isso é um baita programa. E aqui você vai poder conhecer o museu também. E nele vai encontrar peças de cerâmica e artefatos dos índios guaranis que foram encontrados no local. Uma delas que você vai encontrar é uma urna funerária que foi encontrada aqui na região com um esqueleto dentro. O esqueleto não tá aqui, mas a urna tá. E lembra da Igrejinha da Serra que eu falei lá no começo do vídeo? Ela fica na entrada da cidade, perto do trevo. Hoje já não tem mais missa nela, restou só as histórias e a beleza do lugar. Muitas pessoas vão lá para tirar foto e fazer um book bacana com o pôr do sol. Outro lugar histórico que tem aqui na cidade é o cemitério primitivo, que fica lá na fazenda Cajibi, que era do Visconde de Laguiche. É um lugar que fica em meio à mata, e uma curiosidade é que não tem identificação das pessoas que estão sepultadas lá. Toda sepultura é igual, só tem uma cruz branca sem identificação. Afinal, somos todos iguais. Inclusive o Visconde de Laguiche está sepultado lá. Tem também a rampa náutica, através dela o pessoal pode pegar o seu barco, o seu jet ski e cair nas águas do rio Ivaí para dar aquela pescadinha ou só dar aquele passeio de barco e curtir as belezas do rio. Outro ponto aqui da cidade é o Hotel Fazenda Água Azul. Eu já falei sobre ele no vídeo de Quinta do Sol, ele fica na divisa das duas cidades. E lá tem piscina, passeios de charrete, fogueira e mais um monte de atração para você poder passar o final de semana com a família e com os amigos. Um outro ponto que está em construção, digamos assim, é o Caminho Iniciático de Santiago de Compostela. É um caminho em referência ao famoso ponto turístico espanhol e ele vai ligar as cidades de Campo Mourão até Fênix. E no caminho vai passar por outras cidades também. E vindo para Fênix, eu vou te dar uma dica de hospedagem. Caso vier para cá, fique lá no Tô à Toa. Foi eles que me receberam essa semana aqui. Mesmo viajando de motorhome, foi com eles que eu fiquei hospedado. E além disso, tem comida por lá também, porque é um restaurante, a lanchonete, então na hora do almoço você pode passar por lá e vai comer uma comida caseira, muito bem feitinha, muito bem gostosa, comer a semana inteira lá e vale a pena. À noite tem a janta também e tem outras opções, tem porção, tem lanche, tem pizza, se quiser tomar uns gole, tem também, tem refrigerante, tem água também, se você não quiser beber, fica à vontade. Como diz o Vasquez, lá tem de tudo, só não tem dinheiro. Agora vamos falar das festas e dos eventos que agitam a cidade. E a primeira que eu vou te falar é a Expo Fênix, que acontece no dia 25 de julho, que é aniversário da cidade. E a festa conta com shows, exposição de artesanato, parque de diversão e no mesmo dia tem a festa do prato típico, onde é servido o peixe na cerâmica. Outro evento tradicional é o Rally Fluvial Vila Rica do Espírito Santo, que sai aqui da Rampa Náutica. O evento já está na 11ª edição e quem desenvolveu essa ideia foi o Rubens Vasconcelos e começou lá na primeira gestão do atual prefeito e acabou virando tradição. Os participantes seguem de barco no rio Ivaí, passando pelo Corumbataí até a foz do rio Paraná. O evento atrai equipes de diversas regiões do país e a programação inclui a soltura de peixes, plantio de árvores, limpeza do rio Ivaí e a conscientização de pescadores.
Continuando na natureza, tem a Caminhada Internacional da Natureza, que já está na 8ª edição, e o percurso passa por estradas e trilhas, e inclui a passagem pelo Parque Estadual, que leva o nome do circuito. Outra festa que tem por aqui é a Festa do Divino Espírito Santo, padroeiro da cidade. E na festa você não pode deixar de comer o costelão, que é bem tradicional, e nem de participar do leilão e da missa, que fazem parte das comemorações. E falando em igreja, tem também a festa da Igreja Luterana, que é bem tradicional por aqui. E no Acelerando Você Já Foi é um encontro de motos que acontece aqui na cidade e também tá na 11ª edição. Além do encontro de motos, rola também um show de rock para animar a galera. E voltando no tempo, você lembra do Clube Recreativo Aciso? Isso é muito antigo e era lá que aconteciam os bailes de carnaval, era um festeiro só. E tem também um outro clube recreativo que o pessoal chama de Clube na Piscina, e lá acontecia alguns bailes também. Era lá que aconteceu o baile do Havaí, mas já tem um tempo que não tem. E sabe de outra coisa que já não acontece mais? É o desfile de 7 de setembro, era quando as escolas, as entidades da cidade desfilavam. E os alunos adoravam, porque normalmente ganhavam um pontinho extra. Pelo menos na minha cidade era assim, e é claro que eu ia. E no desfile tinha a banda também, que sempre fazia apresentação. Essa semana que eu passei por aqui não teve festa pra eu ir, mas eu fiquei sabendo que o point hoje em dia é a praça ali em frente do Banco Itaú, que no final de semana o pessoal vai ali pra encher o bucho, pra dar uma paquerada e, claro, falar mal da vida dos outros. Com licença para um recado rapidão, se você tá pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e de acionar a sinetinha. E se você tá pelo Facebook, curta a nossa página, porque quando sair vídeo novo, você vai ficar sabendo. E aqui nesse vídeo, o que você vai fazer? Você vai curtir esse vídeo, vai comentar no vídeo, escreve "Eu sou de Fênix" e também compartilha, porque fazendo tudo isso, tanto o YouTube quanto o Facebook vão entender que o vídeo é legal e vai mostrar Fênix para outras pessoas. E eu tenho que agradecer também a prefeitura do município, ao prefeito municipal pelo convite para vir conhecer a história de vocês e para contar um pouco dela, e também a Meire do Departamento de Educação e Cultura, que me ajudou aqui na cidade. Também agradecer as pessoas que eu conversei para pegar essas informações que eu estou contando por aqui, e também agradecer ao Vasques lá do Tô à Toa, do hotel e restaurante, que me recebeu aqui durante a semana. Foi lá que eu fiquei hospedado, então muito obrigado a toda essa galera. Agora segue o vídeo. E agora chegou a hora de falar dos famosos, de pessoas que são conhecidas Brasil afora, mas também falar daquelas pessoas que são conhecidas localmente, pessoas que você vê ou via pelo dia a dia nas ruas da cidade. E vamos começar falando do Thales, da dupla Thales e Conrado. Depois da morte do Alexandro, o Conrado ficou um tempo sem dupla e há pouco tempo formou a nova dupla com o Thales, que já tá rodando pelo país. Debaixo de um chapéu que eu encontrei o grande amor da minha vida. No futebol teve o Mazinho, que jogou por clubes como Curitiba, São Caetano, Vissel Kobe do Japão e também o Palmeiras. Inclusive foi dele um dos gols na final da Copa do Brasil de 2012 que deu o título ao Palmeiras. Na política tem o Wilson Quinteiro, ele foi deputado pelo estado do Paraná entre os anos de 2009 e 2015 e também entre os anos de 2018 e 2019. Na área jurídica tem o Silvio Yamaguchi, ele é juiz e atua ali na comarca de Campo Mourão. Mas tem gente que não acaba mais. Na educação, por exemplo, a primeira professora foi a Odete de Andrade. O primeiro padre aqui foi o Lotário Walter, mas um que ficou muito tempo e o pessoal lembra é o Padre Lauro. E uma informação importante, no vídeo quando eu falei de Lotário Walter e Padre Lauro, no final são as mesmas pessoas. Lotário Walter tá na página lá da prefeitura, tá num livrinho que fizeram lá em 86, tá esse nome. E daí quando eu fui conversar com o pessoal, todo mundo falava do Padre Lauro, Padre Lauro, Padre Lauro, e eu falei dos dois. Durante a semana, conforme eu fui ficando na cidade, eu descobri que Lotário e Lauro são a mesma pessoa. Segue o vídeo. Padeiro, o primeiro foi o Arthur, ele tinha um comércio onde hoje é o Mercado Suprema, mas teve também o Ramos, que vendia pão para muita gente aqui lá pela década de 70. Juiz de Paz teve o Alduíno Bock, e hoje em dia tem o Seu Bitoso, que continua na função fazendo o casório do povo. Outro que ficou marcado aqui na cidade foi o Visconde de Laguiche, proprietário da fazenda Cagibi, e que eu já falei aqui no vídeo. Ele veio da França e teve terras em outras partes aqui do estado, mas foi aqui que ele morou e foi aqui que ele ficou após a sua morte. Taxista hoje em dia tem o Carlinho e o Nero, mas o primeiro foi o NEM do táxi, na época que o táxi era um Jeep Willys para passar pelo barro. Tinha os vendedores que ficavam para baixo e para cima na cidade, tinha o Zé Viola que vendia verdura e tinha também o Zé Pipoqueiro que tinha um carrinho e ficava ali no ginásio Vila Rica, lá pelos anos 70.
Quando uma criança ia nascer, tinha que sair correndo chamar a parteira. E aqui na cidade teve a dona Antoninha e também a dona Edvirges. E uma coisa popular antigamente eram as benzedeiras. E aqui teve a dona Geralda Bahia e a dona Augusta. Sorveteiros tiveram alguns, o mais antigo foi o Bolívar, depois vieram o Velho Moura, o Zezé do Sem Alqueire e o Vinagre. E para manter a ordem na cidade tinha o Helmut Sontag, que era inspetor de quarteirão e acabou virando nome de rodovia. Teve o Zé Bundinha, que muita gente conheceu, ele foi gari da prefeitura e estava sempre andando com uma carriola para cima e para baixo. Outro que ficava para todo lado era o Sereno, ele era cadeirante e às vezes o povo zoava e ele ficava brabão. E o Bastião do Velho Marcos, conheceu ele? Esse aí batia a perna para tudo que é lado. E hoje em dia, um que todo mundo conhece é o Zé Célio. Ele mexe com eletrônica aqui na cidade e também faz o carro de som por aqui. Além das pessoas, tiveram algumas empresas que marcaram época também. Algumas já fecharam, outras estão funcionando até hoje. Um exemplo dos que já fecharam foram os bancos. O primeiro foi o Banco Francisco Teles e teve também o Banestado, que foi bem famoso. Armazéns e mercados tiveram alguns por aqui. Teve a Casa Vencedora, que o pessoal chamava de Venda do Português. Teve também o Armazém do José Damasceno, e isso foi lá pela década de 50. Mais recentemente, ali pelos anos 70 e 80, teve os Secos e Molhados do Sérgio Sanches. Mais recentemente ainda, que foi até 2017, foi o Supermercado Vasques. E um que tá até hoje é o Mercado Cristo Rei. Farmácia, o primeiro foi do Hélio Flávio, mas teve também a farmácia Nossa Senhora de Fátima, que foi do Maurício Cantarucci. Quando o pessoal vinha de fora, as opções para se hospedar foram o Hotel Vila Rica, lá pelos anos de 50, 51, e era do Antônio Quinteiro e da sua esposa Maria Conceição. O outro era o Hotel Soares, que começou lá por 1958 e foi de propriedade do Boaventura Soares. Lá nos anos 60 teve a mercearia e barbearia do Gumercindo. Depois, lá pelo ano de 75, a filha dele junto com o marido tiveram o Bar e Mercearia Lima, que veio a se transformar no Supermercado Lima, que está até hoje na cidade. Falando em mercearia e barbearia, teve a venda do João Bengosa lá na estrada do Cantinho do Céu. E teve também a barbearia do Canário, que foi bem popular por aqui. Pra tomar umas, teve o bar do seu Luiz Miranda, que deixou muita gente embriagada. Pra comprar uma roupa e ficar na moda, teve a Loja do Povo, que foi do seu Ranulfo. Teve também o Bazar Oriente e tem o Mercadão Rosa, que tá aqui na cidade desde 1981. Já nos anos 80, 90, teve a lanchonete Varanda, que foi um sucesso. Lá no fundo tinha uma pista de dança e na frente acontecia o Paquera na Avenida. E aí vinham sons de fora, tipo a Gena Som, o Estúdio 3 e bombava. Nessa época aí, ó, muita gente deu uns beijos na boca ali, hein? E infelizmente não dá tempo de falar de todo mundo, é muita coisa. Ainda tem a Casa Fernandes, a Serraria do Godofredo, a Olaria do Quinteiro e tinha uma outra empresa que era da Marinha e da Virgínia. Mas essa eu acho que é melhor deixar quieto, hein? Melhor não mexer nisso, porque imagina, depois de 50 anos, terminar com casamento, deixa quieto. O vídeo da semana fica por aqui, passei por Fênix. Se você não conhecia, ficou conhecendo. E se você é aqui da cidade, fala pra mim nos comentários o que ficou faltando. Fala o nome das pessoas, dos lugares. Se você conhece alguma história, deixa aí também, porque não tem tempo de eu falar tudo. O vídeo tem 15, 16 minutos e tem muita história para contar, então não dá tempo, vai ficar faltando. Então não precisa me xingar. Muito obrigado ao prefeito Neno, a Meire, do Departamento de Educação e Cultura, por ter me convidado a vir aqui para a cidade para conhecer a história de vocês e contar um pouquinho dela. Muito obrigado às pessoas que eu conversei aqui na cidade, ao Tô à Toa, que me recebeu aqui essa semana também. Então muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, se emocionado e manda para todo mundo. Muito obrigado, Fênix. Até uma próxima. Tchau, tchau.